Olá, você que nos acompanha pela Opção Play. Recebemos aqui hoje no Jornal Opção a candidata a vice-governadora pelo PSDB, Raquel Teixeira. Raquel, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Raquel, como que é ser a única mulher candidata a vice-governadora nessa disputa em Goiás? Motivo de muito orgulho. Eu acho que a nossa coligação mostra com essa definição de chapa que homens e mulheres têm que ser tratados com o mesmo respeito, com a mesma igualdade de comando, de representação. Então, estou muito feliz. Eu acho que é uma chapa moderna, inovadora, com 50% de homens e 50% de mulheres, como deve ser a plena democracia. Ainda é uma disputa quando a gente olha todos os 7 candidatos, tanto a governador quanto a vice, que há poucas mulheres. Você é a única candidata a vice-governadora e são outras 2 candidatas a governadora, a Alda Lúcia, do PCO, e a Cátia Maria, do PT. Ainda há essa grande dificuldade das mulheres participarem, principalmente da disputa a cargos executivos? As mulheres hoje já têm um nível de escolaridade mais alto do que os homens, em todos os níveis de escolaridade. Mas poder e dinheiro continuam em mãos masculinas. Então, essa busca, essa caminhada agora se traduz em novas demandas. O movimento de mulheres se manifesta desde sempre, né? No início dos anos 30, 1930, do século passado, houve uma grande movimentação, direito a voto, direito a salários, todos nós conhecemos. As demandas hoje são diferentes, são a igualdade de oportunidades, a demanda por salários iguais continua, ainda não há essa equiparação, e agora para posições mesmo de comando. Nas grandes empresas, os executivos ainda são em minoria, nos conselhos de empresas, nas câmaras, tanto municipais como federal, nas assembleias legislativas, no executivo. Eu acho que é a grande demanda de hoje. Estamos caminhando para melhorar a criação de um fundo eleitoral em que 30% dos recursos financeiros tem que ser para campanhas de mulheres, vai estimular uma participação melhor. É claro que a gente deseja que não se precise disso, mas em todas as fases, em todos os assuntos em que há uma defasagem histórica de direitos e de igualdade, a gente precisa de algumas ações afirmativas para que a equiparação aconteça. Nós estamos vivendo um momento de ação afirmativa de recursos financeiros para as campanhas políticas, que eu acho que terá um efeito muito positivo. Raquel, a senhora deixou a Secretaria de Educação para poder se viabilizar a candidata a vice-governadora na chapa do governador Zé Elton. A chapa do governador Zé Elton ainda tem uma dificuldade muito grande nas pesquisas de subir frente ao candidato que ele lidera hoje, que é o senador Ronaldo Caiado. A educação é um ponto a se explorar do governo nessa campanha? Explorado eu não diria, eu acho que é um ponto que espontaneamente virá conosco. Nós acabamos de receber ontem, a divulgação dos resultados do IDEB, que é o índice mais importante da educação brasileira, mede excelência e mede equidade. Goiás foi o único estado do Brasil que atingiu as metas de excelência e de equidade em todas as etapas da educação básica e em todos os componentes, português, matemática, 5º ano, 9º ano, 3º ano. Então isso gerou um entusiasmo muito grande, sem contar o fato de que os professores estão orgulhosos de que a primeira mulher com potencial para governar o estado, ou ser vice-governadora do estado, e eventualmente assumir alguma coisa, mas principalmente o fato de que a primeira mulher vice-governadora de Goiás seja uma professora. Isso tem enchido a categoria de orgulho e é claro que isso deve se transformar em apoio eleitoral. A população vem falando muito nos últimos anos em renovação, em mudança. E como tratar um grupo político que completa no fim do ano 20 anos à frente do governo do estado, dada essa vontade da população de buscar uma renovação, um nome diferente, uma mudança? Ter uma mulher na vice-governadoria não é uma renovação? Eu acho que é uma forma de renovação. Acho que temos novos valores. A questão da renovação tem muito mais a ver
com renovação de ideias, de pensamentos, de conceitos, do que efetivamente com nomes. Toda renovação é importante, eu defendo a renovação. Agora, eu tenho muita tranquilidade de ser uma pessoa que sempre me renovo através do estudo, das leituras, da atualização. Talvez por isso, tanto agora, em 2018, quanto em 1999, eu tenha entendido o processo de aprendizagem de forma a poder auxiliar os professores e os alunos na obtenção de sucesso. Se eu não me mantivesse informada, atualizada, estudando, renovação é de ideias, muito mais do que de qualquer outra coisa. O que a chapa que a senhora, junto com o governador Zé Wellington, tem para mostrar de mudança depois de 20 anos para o Estado? Todas que o momento atual exige. Já que a gente está falando de educação, vou te falar, as mudanças têm que ser baseadas no diagnóstico e na situação existente. Em 99 eu fiz um diagnóstico, nós tínhamos professores que não tinham nem o fundamental completo dando aula, em sala de aula. Criamos a licenciatura plena parcelada para dar capacitação para os professores. Imediatamente os nossos índices de evasão e repetência, que eram na faixa de 40%, 50%, começaram a melhorar. Um professor capacitado ajuda melhor o aluno a aprender aquilo que ele tem que aprender. Essa etapa passou. No entanto, as demandas do mundo são diferentes. O processo, educar é preparar para a vida. A vida do século XXI é muito diferente da vida do século XIX ou da vida de 1980, 1990. A pessoa precisa entender isso. Isso é atualização, isso é renovação, isso é modernidade. Você acompanhar os processos científicos, as mudanças. Então, hoje nós temos conhecimentos científicos na área de processamento de aprendizagem, de memória, de questões cognitivas que demandam novas formas. Então, o avanço necessário agora é o que nós vamos fazer. Oferecer um curso de mestrado para todos os professores em 3 áreas de concentração diferentes. Aqueles que querem se especializar em políticas educacionais, aqueles que querem se especializar em políticas de gestão escolar, para quem quer ser diretor, o outro para quem quer ser técnico, que trabalha na sede, e quem quer se especializar na gestão da sala de aula, que é o professor em sala de aula. Isso é avançar de forma científica com base em dados. Em 99 eu precisei criar, Marconi Perillo e eu, ele era governador, criamos o salário escola, porque o mote naquela época era toda criança na escola, as crianças estavam fora da escola. Hoje estão todas na escola, eu não preciso de um salário escola para trazer toda criança para a escola, mas eu preciso de uma bolsa de permanência para o aluno do ensino médio, que aos 15, 16, 17, 18 anos não precisa largar a escola para trabalhar. É o que nós vamos fazer. Então, em todas as áreas do plano de governo, nós estamos avançando com ações que significam o trajeto na área de inovação, na área de ciência, na área de pesquisa, os parques tecnológicos, as inovações tecnológicas, os hubs da juventude com demandas novas, programas, o Goiás por Elas na área da mulher, com uma série de ações integradas de prevenção à violência doméstica. Então, o nosso programa de governo, ao chamar avançar mais, é avançar com consistência, com evidência, com conhecimento de causa, no rumo daquilo que está dando certo. A gente sabe que está dando certo pelos dados que nós temos. O INSPER acabou de fazer um estudo, liderado pelo economista Dr. Ricardo Paes de Barros, analisando a situação econômica, social, educacional de Goiás nos últimos 20 anos. Para resumir o trabalho dele em uma frase, ele conclui o seguinte: se 10 estados brasileiros fossem como Goiás, o Brasil seria um outro país. E, inclusive, eles isolam as notas dos alunos de Goiás para comparar com o PISA, que é o teste internacional. O Brasil, enquanto país, não chega nem perto de querer se comparar com nenhum país da OCDE, mas Goiás compara. É claro que nós nos comparamos
com os países da Europa, Organização, o Comércio, OCDE, né? Japão, China, todos eles, nós nos comparamos com os países que têm mais baixo desempenho, mas nós já estamos lá. Então, acho que esse resultado do IDEB de ontem, por exemplo, consolida a nossa posição. É claro que temos um enorme respeito a todos os estados brasileiros, mas a partir de agora nós estamos nos comparando e tentando alcançar o desenvolvimento dos países de melhor desempenho. Raquel, a senhora citou propostas como Bolsa Permanência, os hubs da juventude, e a gente vê, principalmente na propaganda eleitoral de rádio e TV, o Zé Hélito e a senhora focando muito na questão do nome do candidato, o candidato ser o Zé, o candidato que trata o humano. Essa questão do humano vai ser entendida pelo eleitor faltando 33 dias para a eleição? Essa é a posição muito firme minha e do Dr. José Hélito, né? Nós temos o olhar, todo o programa de governo foi pensado em avanços científicos, tecnológicos, evidências, dados que nos possibilitam traçar políticas, mas com o objetivo de melhorar a vida do ser humano. Tudo aquilo que a gente quer fazer é para que todos os cidadãos de Goiás, seja o grande empresário que gera riqueza e prosperidade, seja o médio, seja o mais baixo, tenha o olhar amigo, protetor e se realize como ser humano. Nós queremos um governo de oportunidades para todos, independente de onde nasceram, do que são, da história de vida. Nós queremos ampliar oportunidades de crescimento e de plenitude cidadã. Isso é voltar o olhar para o ser humano. E eu acho que as pessoas vão entender, eu acho. Você acabou de acompanhar a nossa entrevista com a candidata a vice-governadora pelo PSDB, Raquel Teixeira. Raquel, obrigado pela visita e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sede que eu não conhecia e vamos lá. Os próximos 30 dias serão decisivos para Goiás e eu convido a todos para acompanharem nossas manifestações nas redes sociais, nos programas de televisão, para lerem, estudarem e perguntarem sobre o nosso programa de governo. São dias decisivos para os rumos de Goiás e do Brasil.